A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2022. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, a justiça moral e a ética do reino de Deus. Uma lição extraordinária, vale muito a pena você conferir. Já te peço, se inscreva no canal, acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as nossas próximas pré-aulas. Também deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ser grandemente abençoadas, se assim você sentir. Já deixo aqui a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Nós vamos à nossa vinheta e logo em seguida já iniciamos aqui com a nossa lição. O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade. Iniciando então a lição de número 5, vamos fazer a leitura do nosso texto áureo que diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. A nossa verdade aplicada diz assim: o que distingue o autêntico discípulo de Cristo é um viver que expressa em todas as suas dimensões a mudança interior operada pelo Espírito Santo e a Palavra de Deus. Nós temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro, ensinar acerca do significado da lei. Segundo, mostrar o que era ser um escriba naquele tempo. E terceiro, apresentar a justiça de Cristo. O nosso texto de referência está em Mateus capítulo 5, versículos 17, 18, 19 e 20. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abirrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Para iniciarmos esta lição, precisamos fazer algumas perguntas. Primeiro, qual é a justiça que Deus aprova, que Deus aceita? Segunda pergunta, qual é a relação dos ensinamentos de Jesus e a lei? Então, esta lição, ela vai nos trazer a interpretação correta da lei segundo Cristo. Cristo vai trazer essa interpretação que é aceita pelo nosso Deus, e também Jesus vai apontar a interpretação equivocada dos religiosos de sua época. Então a gente precisa distingui-las para sabermos o que devemos aplicar nos dias de hoje na nossa vida. Isso é muito importante. Tópico 1. Entendendo os preceitos da lei. Ao longo do tempo, os israelitas, eles trouxeram novas interpretações da Torá. As interpretações que eles as davam eram segundo o seu coração. Um coração não transformado por Deus, um coração não transformado pelo Espírito Santo. Logo, estavam fadados, e como aconteceu, a criar uma série de normas e regulamentos que não estavam na lei de Deus. Por quê? Porque a sua natureza era má.
E a gente vai ver que Cristo, ele vai começar a mostrar para os religiosos, escribas e fariseus, principalmente, a interpretação equivocada da lei, contestando com as sagradas escrituras. Observe o que Cristo diz no livro de Mateus, capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, dentro de uma balança daquilo que Deus esperava de um judeu, de um israelita, de um hebreu, Deus esperava a justiça, a misericórdia e a fé. E eles davam mais ênfase nas questões relacionadas ao envolvimento de recursos, de bens materiais, de questões financeiras que circulavam em torno do templo. A exemplo disso, os escribas criaram um termo chamado Corban, em que era permitido tirar uma certa parte de um recurso que era destinado aos pais e entregar no altar. E eles chamam isso de uma oferta especial. E, na verdade, o mandamento de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe. Então, eles quebravam o mandamento de Deus, criando uma nova regra, uma nova norma, que era uma doutrina de homem, para eles desfrutarem de um recurso a mais ali para o serviço. Então, é interessante a gente refletir sobre a postura desses religiosos no tempo de Jesus, que muitas vezes elas são similares nos dias de hoje também. Nós precisamos ficar somente com a palavra. Por isso, Jesus disse para eles: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tópico 1.1. O que é a lei e para que ela serve? Então, o escritor da revista, o nosso bispo Abner Ferreira, ele vai trazer aqui a interpretação da lei. O que diz? A lei é um sistema de regras que são criadas e executadas por meio das instituições sociais ou governamentais para regulamentar comportamentos, direitos e deveres. Pois bem, esta base ela foi construída a partir daquilo que está registrado na palavra de Deus, E os gregos também seguiram esse pensamento e nos deu um modelo de Estado. Agora, quando a gente fala da lei de Deus, a lei de Deus ela tem suas particularidades e a gente vai entender isso lendo Romanos capítulo 7, versículo 12. O que o texto fala acerca da lei? A lei ela é santa, a lei de Deus. A lei e o mandamento é santo, justo e bom. Versículo de número 14 do capítulo 7 de Romanos: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então a lei, ela é santa, ela é justa, ela é boa, ela é espiritual. O problema não está na lei. A lei de Deus, ela é perfeita. Eu que sou pecador, eu que sou falho, eu que sou transgressor. A lei de Deus, ela foi entregue por ordenação de anjos a Moisés no Monte Sinai. A lei é mais um capítulo de um plano maior, de um plano mais completo. E você vai entender qual é a importância dessa lei. Como eu disse, a lei foi entregue por anjos a Moisés. Observe o que diz Atos, capítulo 7, versículo 53. O próprio Estevão dizendo: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Observe que Estevão está afirmando que o povo de Deus não estava guardando a lei. Por quê?
porque estavam vendidos ao pecado. A sua natureza não dava a eles a possibilidade deles viverem na integridade da lei. Por isso, foi necessário uma intervenção divina. Vamos entender primeiro, antes de entrarmos nesta questão da intervenção divina, vamos pensar então para que serviu a lei, né? O caráter fundamental da lei divina, tópico 1.2. Então, pois bem, vimos que a lei ela é santa, ela é boa, ela é justa, ela é espiritual. E o que ela nos revela? Primeiro, ela nos revela o quanto Deus ele é santo. Não mensurávamos a santidade de Deus. Só temos condições de fazer isso a partir da lei, porque a lei vai registrar todas as obrigações, deveres, normas que Deus exigia para o homem poder se relacionar com ele, que era santo, separado. Segunda coisa que a lei nos revela o quanto somos pecadores, o quanto vivemos debaixo de uma natureza pecaminosa herdada por Adão, na nossa essência, na nossa genética, né? O pecado veio a partir de Adão, o pecado da desobediência, que começou no céu, né? Essa semente, ela começou no céu a partir de Lúcifer, passou então para Adão e dentro da natureza de Adão foi, né, gerando pecado na descendência dele, chegando até nós. Nós já nascemos debaixo do pecado. Por isso Paulo escreveu, né, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Deus olhou de cima e viu que não havia nenhum justo sequer. E eu falo até que as crianças também não escaparam dessa. Também elas possuem a natureza pecaminosa, embora ainda exista inocência. Terceira coisa que a lei nos revela, ela nos revela que é impossível nos relacionarmos com Deus se não houver uma intervenção divina para isso. Aí entra a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe o que o apóstolo Paulo vai falar em relação à lei. Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25. Olha o que ele diz. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Então, aio quer dizer pedagogo, quer dizer condutor. Esta ideia, Paulo, ele tirou daqueles homens, né, daquelas figuras que andavam com crianças para as instruir. É claro que lá no tempo bíblico, nem todo mundo tinha condições de estudar. Grande parte da população era de agricultores e muitos deles eram analfabetos. Já pessoas de classe melhorada, né, pessoas que tinham recurso, os pais, eles contratavam uma pessoa para instruir o seu filho. E essa pessoa instruía em toda a ciência, em todas as áreas. Isso era muito comum. E eles chamavam essa pessoa de aio, de pedagogo. Daí vem o termo da pedagogia de hoje, né? Aquele que ensina crianças. Então é interessante a gente entender que a lei, ela foi como um instrutor, alguém que conduziu, que levou, que mostrou o caminho para que o homem pudesse alcançar a salvação. A lei deixa bem claro que ela não tem condições de salvar o homem, ela só mostra o pecado na vida do homem. Era necessário uma manifestação da graça, como Paulo escreve em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça, a fé é dom de Deus, Deus as entregou a nós para que pudéssemos realmente nos aproximar de Deus, nos relacionar com Deus e vivermos
para ele em novidade de vida. Então a lei nos conduziu a esse novo e vivo caminho. Observe o que diz Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, a partir da morte de Jesus Cristo, do seu sacrifício, temos um novo caminho. Nós nos relacionamos com Deus a partir do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos justificou. Ele nos deu essa condição de nos achegarmos a Deus. Tópico 1.3. As exigências da lei. Observe como os mandamentos são muito amplos e complexos. Ele é constituído por 613 mitzvot, ou seja, 613 mandamentos, dividido em 365 dias do ano, 365 mandamentos que falam acerca de proibições, não faça, e 248 mandamentos, que representam os 248 ossos humanos, que cumpra um preceito comigo. Diante deste grande número de mandamentos, se torna impossível o homem cumpri-los. E Tiago, ele vai ser bem claro lá no livro dele, no capítulo 2, verso 10. Olha o que ele diz. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, se eu quebrar um dos mandamentos de Deus, eu sou culpado de todos eles. Logo, a lei, ela não tem essa possibilidade de salvar o homem e de permitir realmente que o homem se relacione com Deus se não houver a manifestação da graça, se não houver uma nova aliança, Como Jesus, ele vai declarar na Santa Ceia: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Agora, para Cristo ser este sacrifício perfeito diante de Deus e dar início a um novo testamento, era necessário ele cumprir toda a lei. Ele precisava fazer isso. E ele vai declarar que ele veio para cumprir a lei. Observe Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. O termo cumprir é um termo muito amplo, que fala do quê? Da plenitude, de complemento. Então, Cristo, ele veio para fazer cumprir a lei na sua integralidade. Ele veio para dar continuidade naquilo que a lei iniciou. Então, a pessoa de Cristo, ela é crucial para essa transição do relacionamento de Deus com os homens. E isso é muito importante a gente refletir. Por diversas vezes, Jesus vai ser acusado pelos religiosos da sua época, principalmente por os escribas e fariseus, que ele não estava cumprindo a lei. Mas, na verdade, Jesus estava cumprindo a lei de maneira correta. A interpretação deles que eram interpretações equivocadas acerca da lei. E Jesus vai começar a confrontá-los com a própria Escritura. E eu acredito que muitos religiosos passaram a seguir ao Mestre porque perceberam que aquilo que Jesus estava ensinando realmente era o correto. A exemplo disso, nós temos o próprio Nicodemos. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 23, verso 1 e 3. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Observe que Jesus estava falando que eles declaravam, eles
falavam acerca da lei, entretanto eles não viviam a lei. É interessante destacar que mesmo a gente vendo que foram 613 mandamentos registrados por Moisés nas Escrituras, os fariseus e os escribas acreditavam que haviam outros mandamentos que foram falados, foram declarados na oralidade por Moisés, que não foram registrados. E esses mandamentos, eles foram passando de geração a geração pela tradição. E além desses 613 mandamentos, eles criaram novos mandamentos, que são mandamentos que Jesus vai dizer que eram de homens. É interessante a gente pensar sobre isso, porque não é diferente hoje, no contexto religioso que temos. Muitos preferem criar novas regras, novas normas que não estão na palavra de Deus. São ensinamentos de homens, doutrinas de homens que trazem só problemas, Isso por quê? Porque o homem não está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Tópico 2. Os escribas e a lei. Na época de Jesus, o que constituía a verdadeira religião e o verdadeiro serviço a Deus para o judeu era a lei dos escribas. Eles eram extremamente respeitados. Tópico 2.1. Os escribas e suas funções. Então a gente reconhece a importância dos escribas, porque graças a eles nós temos textos tão fidedignos aos originais. Por quê? Porque eles levavam muito a sério a arte de copiar. Eles tinham isso com muito rigor e reverência. Para se ter uma ideia, um escriba, ele antes de começar a escrever, ele buscava os pergaminhos feitos de animais, e não eram de qualquer animais. Os animais tinham que ser puros, tinham que ser limpos. Além disso, eles mesmos produziam a tinta para a caneta deles, feita de carvão vegetal, de goma de azeite. Então eles preparavam tudo seguindo as orientações daquilo que foi instituído pela tradição, ou até mesmo por aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. E observe o rigor que eles tinham. Para se ter uma ideia, todas as vezes que eles iam escrever, eles pronunciavam as palavras em voz alta para não errar nada. E se errasse alguma parte ou alguma palavra, eles rasgavam o pergaminho, eles rasgavam a folha e começavam do zero. Além disso, quando eles iam escrever o nome de Deus, eles trocavam a caneta, pegavam uma caneta de ouro, eles se banhavam, se purificavam exclusivamente para escrever o nome de Deus. Depois disso, eles não só escreviam as Escrituras, mas também passaram a ser considerados os mestres, os doutores da lei. E é interessante que a ideia de escriba depois passou também para outras nações, certo? Tópico 2.2, a diferença entre o escriba e o fariseu. Então, o fariseu e o escriba, eles tinham muitas coisas em comum. Por exemplo, eles interpretavam a Torá da mesma maneira, mas eles também acreditavam nas tradições orais, que eram coisas que para eles Moisés ensinou, mas que não estão registrados nos mandamentos. Diferentes deles, quem divergia eram os saduceus. Saduceu não aceitava a tradição oral, ele só aceitava o que estava escrito ali por Moisés. Observe o que Flávio Joséfo ele vai falar acerca desta divergência de pensamento entre o saduceu e o fariseu. Contentar-me-ei em dizer que os fariseus que receberam essas constituições pelas tradições de seus antepassados, as ensinaram ao povo. Os saduceus, porém, as rejeitavam, porque elas não estavam compreendidas entre as leis dadas por Moisés.
que esses afirmaram serem as únicas que são obrigadas a observar. Isso fez surgir uma grande divergência que deu origem a vários partidos. As pessoas de classe mais alta abraçaram as ideias dos saduceus, o povo as ideias dos fariseus. A partir daí, a gente consegue perceber a relação que os fariseus tinham com o povo. Os saduceus estavam mais envolvidos com a classe alta da sociedade. Já os fariseus estavam ali no tete-a-tete com o povo. E isso vai nos mostrar que a função do fariseu, na verdade, era uma função mais voltada aos relacionamentos sociais, às instruções dentro do templo, praticamente ao povo simples, ao povo da camada baixa da sociedade da época. Já os escribas, eles tinham a missão mais voltada às questões intelectuais e burocráticas. Eles estavam mais dentro de uma sala, cuidando do rigor das escrituras, cuidando em transcrever, cuidando em interpretar, em estudar a lei, de trazer a interpretação. Já os fariseus estavam mais preocupados em ser esta figura, como o próprio nome diz, separada, em revelar, em tentar mostrar para o povo que eles eram santos, que eles eram consagrados, que eles estavam separados do mundo helenístico da época, do pensamento grego, que eles estavam separados para viver para a Torá. Eles tinham essa diferenciação. Mas uma questão importante é que era possível um escriba ser fariseu, já que eles convergiam na mesma ideia de interpretação da Torá, como vimos anteriormente. Tópico 2.3. Os escribas e a interpretação da lei. Segundo William Barclay, os escribas já eram respeitados desde a época da saída do povo da Babilônia. O rei Artaxerxes era a autoridade da época, o maior rei. E ele vai demonstrar esse respeito pela posição dos escribas e autoriza, e entrega a eles tudo o que é necessário. Observe o que está escrito em Esdras, capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu de tudo quanto lhe pedira. Então, olha como o rei estava com uma disposição em colaborar com esse Esdras, que na verdade era um escriba. Então, este respeito que o rei estava dando passou-se então a toda a nação judaica a respeitar a figura do escriba como um mestre, como um doutor, como uma autoridade para a nação. Mas como vimos, eles acreditavam nas tradições orais que passaram de geração a geração, que não estão escritas. E por conta disso, trouxeram uma série de aberrações. E essas aberrações a gente vai ver presente nas autoridades religiosas, já que eles eram os intérpretes da lei. Observe o que acontece aqui em Lucas capítulo 13, versículo 14, em que Jesus deflagra este erro. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. O príncipe da sinagoga estava contestando as pessoas que estavam indo no sábado para ser curada por Cristo. Logo, perderam a essência, o espírito da lei, que era fazer o bem independente do dia. Estavam mais preocupados com critérios, com normas instituídas pelos homens, e provavelmente um pensamento ministrado a partir da interpretação equivocada dos escribas. Tópico 3.
Jesus Cristo e o cumprimento da lei. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5,17. Então Jesus, ele veio trazer o cumprimento da lei, ele cumpriu na sua própria carne. Para que ele pudesse ser o sacrifício perfeito, ele precisava cumprir toda a lei, tanto as leis cerimoniais quanto as leis morais e as leis civis, para ele ser aquilo que Deus esperava, o sacrifício perfeito. É importante a gente lembrar que Jesus cumpriu a lei na sua integralidade e na maneira que Deus esperava, não que os homens pensavam. Por exemplo, o sábado que acabamos de ver. Jesus cumpriu o sábado? Sim. Ele cumpriu o sábado à risca? Sim. Jesus guardou o sábado? Sim. Ele não o fez como pensavam os religiosos que interpretavam a maneira do sábado de forma errada, equivocada. Ele cumpriu o sábado do jeito que Deus esperava que fosse cumprido. E aí a gente pensa, se Jesus guardou o sábado, também devemos guardar o sábado? Já que ele fez, ele é o modelo? Essa resposta é muito simples. Não precisamos guardar um dia, porque agora nós somos templos do Espírito Santo de Deus e temos e somos para Deus todos os dias. Todos os dias podemos desfrutar da sua presença. E isso é uma coisa que os discípulos de Cristo já tinham em mente, já tinham percebido. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2,46. Então eles estavam todos os dias reunidos, servindo a Deus, cultuando ao Senhor. Eles não estavam ali só nos dias de sábado. Nos dias de sábado, eles se encontravam ali para pregar a palavra, que era o dia em que a maior parte dos judeus estavam dentro do templo. Eles estavam ali para pregar. Nos outros dias, eles estavam ali servindo a Deus. Agora, uma coisa precisa ficar bem clara. Eu não posso julgar a pessoa que guarda o dia, se ela faz isso para o Senhor. Assim como também essa pessoa que guarda um dia, não pode julgar quem não guarda. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 14, versos 5 e 6. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso de dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então, se a pessoa quer guardar o sábado, que guarde. O que ela não pode é julgar quem não guarda. E aquele que não guarda o sábado, não guarde, mas não julgue quem guarde. Por quê? Porque se a gente assim o fizer, estamos destruindo a obra de Deus. Fazemos as coisas para o Senhor, mas no fundo, o que Deus quer não é um dia, mas todos os dias na presença dEle, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Sirva ao Senhor até mesmo no trabalho. Faça como Paulo escreve, faça como fosse para o Senhor. Tópico 3.1. Jesus não veio anular a lei. Eu vim para cumpri-la. Mateus 5,17. Então Jesus veio cumprir, né? Ele veio fazê-la plena, completa. Jesus é a continuação da lei. Jesus, ele é aquele que vai dar ao homem a possibilidade de viver em novidade de vida, de viver debaixo da graça. Como diz Tito 2,11, a graça de Deus é manifestado a todos os homens, trazendo salvação. Então, se a gente pegar as Escrituras e resumi-la numa única frase, né, pegar os textos desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia se resume assim: Jesus Cristo virá, como diz a lei. Jesus Cristo veio, como diz os Evangelhos. Jesus Cristo voltará, como diz as Escrituras, tanto dos profetas do Antigo Testamento quanto do livro de Apocalipse e as epístolas. Então,
este é o resumo. Jesus virá, veio e voltará. Cristo é o centro das Escrituras sagradas. Além disso, Jesus veio nos trazer o espírito da lei, aquilo que Deus espera do cumprimento. Olha o que diz Romanos capítulo 13, versículo 8 e 9. Paulo vai nos mostrar acerca disso. Ele diz assim: a ninguém faz coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É o ensino de Jesus. Então, isso ficou da lei para a igreja. Amar ao próximo. Se eu amo meu próximo, eu cumpro todo o mandamento. E para eu amar o próximo, eu preciso ter a graça de Deus na minha vida, o Espírito Santo fluindo e eu agindo sob a égide dele, para que realmente eu possa amar o próximo como a mim mesmo. Tópico 3.2. Jesus afirmou que toda a Escritura se cumprirá. Então, não ficará nada. Tudo que está registrado se cumprirá. Ele disse: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 18 e 19. Então, o J é a menor letra do alfabeto hebraico. Por isso que Jesus, ele traz menção do J, porque é uma letra bem pequenininha, ocupa metade da linha na escrita, e ela é importante porque ela vai se cumprir. O Yud, vai se cumprir. Jesus fala do tio, O tio é um sinal diacrítico para distinguir uma letra da outra. Até esse tio também vai se cumprir à risca conforme a vontade de Deus. John Stott diz: a lei tem a duração do universo. Tópico 3.3, a justiça do reino. Então, como se dá a justiça do reino? No nosso coração, na ação de Deus em nós. Jeremias já havia profetizado acerca disso. Jeremias 31, 33 diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então a lei de Deus está dentro de nós, somos regidos de acordo com o Espírito Santo. Por isso as Escrituras dizem: não entristeçais o Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus quem vai nos conduzindo a fazer a vontade de Deus. Paulo vai falar desta ação do Espírito dentro de nós em 2 Coríntios 3:3. Ele diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então Deus escreveu dentro de nós a sua lei, que essa lei devemos seguir. Muito bem, o Espírito de Deus, ele vai então habilitar-nos a viver, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito bom. Vamos então agora a Colossenses capítulo 1, versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, Cristo está dentro de nós pela presença do Espírito Santo e vai nos moldando, nos aperfeiçoando até chegarmos à estatura de varão perfeitos e sermos recolhidos pelo Senhor. Certo, meus queridos? Vamos concluir a nossa lição. Então nós entendemos que
Cristo, ele deu sequência àquilo que a lei não pôde fazer. Cristo trouxe ao homem o relacionamento que Deus esperava, revelado na lei, na expectativa da lei, mas a lei não pôde cumprir. Mas Cristo, assim, através de seu sacrifício, nos possibilitou vivermos a vontade de Deus na sua plenitude. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se eu entender isso e andar segundo o Espírito de Deus, eu irei cumprir toda a lei, como disse Paulo, em Romanos, capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espero que você tenha gostado dessa pré-aula. Te peço mais uma vez, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe se você sentir. Que Deus abençoe sua vida. Essa é a nossa aula. Pastor Alexandre Pereira, até a próxima, um forte abraço e tchau, tchau!